Janela do Céu. Estamos de volta com o irmão Flávio Manarelli, do Rio de Janeiro, conversando de como ele veio para a casa do Senhor, quais foram suas experiências, e nós vemos que cada um, né, tem a sua experiência, é de um jeito, tem fraquezas, tem coisas que nós precisamos mudar. Uns são muito racionais, outros são muito religiosos, outros creem em muitas outras coisas que não são do Senhor. Mas continuando, irmão, gostaria de lhe perguntar de algo, uma experiência recente que o irmão teve, né, que o Senhor tem realizado na tua vida. Essa eu vou ter que orar para não chorar. Porque foi com certeza a experiência mais marcante que eu tive, porque traz algo profundo em relação ao reino. Recentemente eu tive um cálculo renal, e eu sempre tive dentro de mim que se o Senhor realmente trabalhasse por meio de doença na minha vida, que eu oraria e Deus traria a cura. Até porque eu já tive momentos assim de orar, e meu filho era alérgico a leite de vaca e tudo, e aí uma vez eu li na Bíblia que se orasse, né, a oração do justo pode muito pelos seus efeitos. E aí eu orei meu filho, e no dia seguinte, aí ele teve febre a noite toda, e no dia seguinte ele acordou curado. Ele roncava, ele não podia tomar leite de vaca. Então eu tive experiência nesse sentido. E recentemente eu tive um cálculo renal. É uma dor infernal. É uma dor que eu não quero para ninguém. E eu estava indo para o trabalho, quando eu senti aquela pontada, e ela vai queimando uma ponta. Eu mordi a mochila indo para o trabalho. Eu falava, meu Deus, que dor é essa? E eu acabei largando tudo, saí do ônibus, entrei num hospital público, né, lá no Rio de Janeiro. Entrei no primeiro lugar que pudesse me ajudar. E ali eu tive o primeiro atendimento, voltei para casa, a dor continuou. E eu orava a Deus, assim, até que foi detectado, 2 dias depois foi detectado o cálculo renal, né? O médico fez um exame aqui, tocou, falou, você está com uma pedra, um cálculo. E eu comecei a orar, mas era muita dor, eu varava a noite com dores. E eu orava para aquela pedra quebrar. E eu tinha dentro de mim, eu sabia que Deus podia quebrar aquela pedra. A experiência que eu não tinha ainda, mais profunda, né, que a gente tem, mas Deus vai aumentando, é da sua autoridade. Que Ele faz o que quer, com quem quer, na hora que quer. E eu me lembro que eu fui para um hospital ainda com aquela pedra, no Rio de Janeiro, e eu entrei no hospital, num hospital público do Rio de Janeiro lá, e no momento em que eu entrei, assim, minha esposa entrou comigo, e o médico falou, você vai ter que ficar aí para poder ser tratado. E eu, de certa forma, triste, porque Deus não tinha curado aquela enfermidade, mas eu ainda não sabia o que aquilo ia gerar por detrás disso. E quando eu entrei no hospital, que a moça botou aquela agulha que eles chamam de ponto de acesso, né? Aquele ponto de acesso assim, eu lembrei daquele versículo que Jesus falou assim, Pai, por que me abandonaste? E eu senti uma aflição muito forte. E eu me debatia, eu falava para minha esposa falou, o que você tem? Eu falei, eu não sei, meu lugar não é aqui, o meu lugar não é aqui. E era um sentimento que eu não quero que ninguém tenha na vida. Mas, infelizmente, a gente paga para ver. Nós estamos duvidando daquilo que está escrito. E eu tive um sentimento de que Deus saiu de mim, assim. E eu fiquei entregue à minha própria carne. Mas eu não tinha discernimento disso. E aquilo levou uns 7, 8 minutos, sentindo aquela aflição, até que ela foi passando. E eu acabei que eu fiquei internado 6 dias. Com o cálculo, né? Foram 6 dias mais maravilhosos da minha vida, com uma pedra me incomodando. E a cada dia que eu estava no hospital, eu perguntava para o Senhor, né?
No primeiro dia o Senhor falou assim, eu trago o próprio mal. E aí no segundo dia o Senhor falou comigo, eu corrijo aquele que amo. E aquilo foi me acalmando, porque eu sabia que Deus estava tratando comigo, me corrigindo. E no terceiro dia eu perguntei, Senhor, que aflição foi aquela? E o Senhor falou assim, te dei um experimento das trevas exteriores. E hoje eu oro dia e noite para que ninguém passe por isso. Porque é algo que ninguém vai suportar. É algo que nenhum ser humano tem capacidade de suportar. Eu passei os 7 minutos da minha vida, os 7 minutos mais aflitos da minha vida, com a certeza de que Deus não estava comigo naquele momento. Com a certeza de que eu estava entregue à minha própria alma, aos espíritos que habitam na minha carne. E alguns dias depois veio a resposta e o Senhor falou assim, foi necessário eu te dar um experimento do que vai ser as trevas exteriores. Porque pela pregação ninguém acredita. A própria palavra diz, né? Que ninguém acredita pela pregação, que a gente tem que viver. E eu tive que experimentar aquilo. Hoje eu oro dia e noite, né? Até eu brinco assim. Eu oro pela meta zero. Ninguém nas trevas exteriores. Assim, parece alguma coisa surreal, né? Mas eu peço misericórdia a Deus. Senhor, ninguém, Senhor, nas trevas exteriores, Senhor, ninguém, não deixa ninguém, Senhor, porque eu não quero que ninguém passe aquilo que eu passei. Porque se eu passei 7 minutos, como será 1000 anos? Como será 1000 anos nas trevas exteriores? Eu não aguentei 7 minutos. Então eu oro de chorar para que o Senhor não deixe ninguém passar pelas trevas exteriores, porque ali se eu passei aquela experiência, porque eu duvidava das trevas. Havia dentro de mim ainda a dúvida em relação às trevas exteriores, que hoje, inclusive, é a coisa que se discute doutrinariamente. Ah, tem, não tem. Não, mas a palavra diz que tem, que ali haverá choro e ranger de dente. E foi o que eu senti. Porque eu me debatia, a palavra diz que vão querer morrer e não vão conseguir, e era exatamente aquilo que eu sentia. No momento que eu estava passando a aflição, eu cheguei a dizer assim, Senhor, melhor eu morrer do que passar por isso. Porque eu não estou suportando essa aflição desses sentimentos que eu estou passando. A minha esposa é testemunha, ela estava lá e ela não compreendia, eu me debatia, eu batia braço, parecia um maluco no meio do hospital. Mas naquele momento eu não tinha entendido. E 3 dias depois veio a resposta. E o Senhor dizendo, isso é as trevas exteriores. E o que você teve foi só um experimento. E eu passei a virar um intercessor diga não às trevas exteriores. Se fosse fazer um marketing, né? Diga não às trevas exteriores, porque nós estamos pagando para ver. Nós estamos duvidando daquilo que Deus deixou escrito, e nós não podemos pagar para ver. E eu intercedo e oro por todos os irmãos, né? Por toda a humanidade, porque a gente não sabe quem vai estar lá, mas assim, quem tiver não tem condições de suportar. Eu não sei como vai ser passar 1000 anos de algo que eu não consegui passar 7 minutos, que Deus teve que me aliviar. Mas o Senhor falou comigo, né? Quem ouvirá? Quem ouve a minha pregação? Eu prego, eu uso os profetas, eu uso os ministros, eu prego, tudo que está aí é verdade, mas quem dá ouvidos à pregação? E aí naquele dia eu dei graças a Deus. Falei, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje eu aprendi o quão importante é ser corrigido por Deus, porque eu nunca aceitei assim abertamente, declaradamente, uma correção de Deus. Eu sempre lá no fundo tinha de dizer assim, mas por que é necessário a gente ser corrigido? E naquele dia eu agradeci a Deus e falei assim, muito obrigado pela correção. Mas Deus não tirou a pedra. Deus não tinha tirado a pedra ainda. Eu tive que ser operado para entender fisiologicamente, né, o que é uma pedra de 4 milímetros passando por um canal de 1,5 milímetro. Como dói. E os 4 milímetros para mim é a dimensão do Cristo tentando passar pela sua igreja hoje.
que tem 1 milímetro, mas ele diz, vou passar. Vai doer, mas eu vou passar. Porque vocês não alargam o canal, mas eu vou passar. Então eu tive, lá no próprio hospital, eu tive muitas experiências assim, né? Todo mundo já deve ter passado por uma experiência cirúrgica e sabe o que é uma anestesia, né? Quando você fica anestesiado daqui para baixo, principalmente essa anestesia que chama de hack, né? Você fica metade para baixo, não funciona. E eu, quando estava anestesiado, o médico falava assim, mexe o pé de esquerdo, que é para saber se a anestesia estava passando. E a minha mente dizia, mexe. E o pé não mexe. E o senhor falou assim, é assim que está a minha igreja? Eu digo, para a esquerda? Então a igreja está anestesiada pelo sono da alma, e o cabeça está dizendo para a esquerda, e o pé não vai para a esquerda. E Deus diz, anda, e a igreja não anda. Porque daqui para baixo a igreja não tem sensibilidade do que o cabeça está dizendo. E Deus mostrou para mim claramente, é assim que todos estão. Eu dou o comando e a igreja não obedece. E a aflição que a mente sente por dar um comando e o corpo não obedecer é algo que a gente pode passar do tipo... o Senhor tem essa aflição de dar o comando e ver que a igreja não obedece. Porque você dá um comando e você não sentir força no pé para ele se mexer, é algo que na tua cabeça aquilo fica trabalhando ali, e você fica, né, fazendo força com a mente, vai, anda, dobra para a direita, vai, levanta o pé. E o pé não se mexe. Porque está totalmente anestesiado pela religião, pela doutrina, pelo conhecimento, né? O pé está ali, ele existe, mas ele está tão anestesiado que ele não tem vida. Então, por mais que a mente dê o comando, o corpo não obedece. E ali eu entendi mais um pouquinho por que eu precisava ser corrigido. Porque eu era um membro que Deus deve estar determinando a direção, e eu estou parado, anestesiado pela religião, pelo conhecimento, e Deus deve estar aflito comigo, né? Porque deve estar querendo dar o comando, deve estar querendo fazer o corpo se mexer, e eu estou parado, anestesiado por alguma coisa, e eu senti a aflição do Senhor, porque a gente fica aflito quando a gente quer dar um comando para o corpo e o corpo não obedece, né? Deve ser horrível para um paraplégico querer dar um comando e o corpo não vai. Mas é assim que nós estamos hoje. A cabeça está dando comando e a igreja não está se mexendo. Então, essa experiência de estar num hospital, sendo corrigido por Deus, ela é muito edificante, e eu espero que realmente ela tenha me trazido uma correção definitiva de arrependimento. Porque a nossa situação está longe daquilo que Deus quer. E a gente está achando que somos espirituais, que fazemos a vontade de Deus, né? Porque era assim que eu achava que eu estava, né? Fazendo a vontade de Deus, porque a pessoa, né? Você tem disponibilidade para isso, tem disponibilidade para aquilo, você toca violão, você prega, então você acha que você está fazendo a vontade de Deus. De repente o Senhor traz uma correção dura. Mas para quê? Para mostrar que aquilo está dentro de mim. Né? O Senhor falou, ai, a porcaria que está dentro de você aí, você está reclamando, murmurando, você não aceita a minha correção. Mas essa das trevas exteriores é difícil de explicar, é muito difícil de querer passar isso, assim, por mais que eu queira, é muito difícil, porque eu senti aquilo, e muitas pessoas vão ouvir, né, aí em casa, não vão dar valor, muitas pessoas não vão crer, porque eu estou dando testemunho de que passei pelas trevas exteriores, mas eu espero sinceramente, assim, que eu me lembro que tudo começou, a minha correção começou quando eu tinha errado mais uma vez com o Senhor, numa quinta-feira, indo para o trabalho, o Espírito me iluminou e eu falei, Senhor, eu errei de novo. E naquele dia eu olhei para o céu e falei assim, me corrija, porque eu sou incorrigível, eu não consigo me corrigir. Isso foi numa quinta-feira, me lembro até hoje. Assim,
Eu olhei para o céu, indo para o trabalho, eu falei, Senhor, eu nem sabia, que, né, tem que ter muita coragem para dizer me corrige, mas eu não falei por coragem, falei porque o Espírito falou aquilo. Falei, Senhor, me corrige porque eu não consigo me corrigir mais. Eu estou errando na mesma coisa. Bom, eu fiz a oração certa sem saber. Na quinta eu pedi, na terça Deus me colocou no hospital. E o Senhor respondeu. Nós ficamos bem tocados, né? Porque Deus, ele precisa realizar coisas na nossa vida para que volte o temor e o tremor aos nossos corações, né? E aquilo que o irmão compartilhou sobre a autoridade de Deus, né? Que é algo que nós precisamos aprender a obedecer e a essa natureza da rebelião ser subjugada, porque nós somos tão prepotentes, né? Tão arrogantes, e falta ainda muito no nosso coração ter aquele reconhecimento de que só Jesus é que é o Senhor, né? E que nós não podemos fazer nada. E para aqueles irmãos que não sabem o que é trevas exteriores, é um período de disciplina que Deus vai dar e que na palavra não é bem claro fisicamente como será, onde que será esse lugar, se é natural, se é espiritual, mas é um período de disciplina para aqueles que conscientemente não quiseram obedecer mesmo depois de esclarecidos, aqueles que não desenvolveram a salvação, porque toda vez que nós aceitamos Jesus, nós somos salvos judicialmente, o Senhor está ali conosco, né? Nós ganhamos vida eterna, perdão dos nossos pecados, mas se nós não negarmos a vida da alma e não conscientemente, né, por rebelião, não ignorante, por desconhecer a verdade, mas a partir desse momento que nos tornamos filhos de Deus e nos negamos, né, a obedecer a sua vontade, nós precisamos passar por uma disciplina como o pai que corrige. A pessoa não irá para o inferno porque é salva, mas precisará de um tratamento disciplinar, enquanto os outros que se negaram, que obedeceram, que aprenderam com o Senhor e que se sujeitaram nesse período terreno, né, que se sujeitaram a Cristo, vão estar governando o Senhor nas bodas do Cordeiro, né? Então isso é algo muito forte e que o Senhor precisa trazer, porque isso nos dá força para nós buscarmos o Senhor, né? Porque se eu tenho a realidade que naquele lugar eu não quero estar, então eu tenho que trabalhar e andar rápido para que a minha alma seja restaurada. Então nós ficamos por aqui, encerramos esse bloco, esse programa, agradecemos a presença do irmão, né? Que Deus abençoe todos os irmãos que estão lá no Rio, que eles também, o irmão leve, né, a nossa saudação, que todos nós possamos então aproveitar as oportunidades de arrependimento que o Senhor nos dá, né, para que nós não precisemos, né, desse tratamento mais forte, né, e não poder desfrutar das bodas, que é o grande prêmio, né, do Senhor, o galardão daquilo que o Senhor fez através de nós. Então nós ficamos por aqui, que Deus possa estar abençoando a tua vida, que isso realmente fique, né, martelando e cucando lá no teu pensamento, traga de novo, né, aquele temor, aquele entendimento, e até a nossa próxima segunda-feira. Até lá. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.